Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Este é o segundo dia do jejum de Daniel. E como nós temos tratado esses dias, nós falamos sobre o Espírito Santo. Nós queremos que todos tenham pleno conhecimento daquilo que a Bíblia se nos revela. Veja só, nós falamos ontem que recebereis, como Jesus disse, recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Há de vir sobre vós. É uma promessa, uma garantia, é um selo, digamos, de Deus. Jesus falou, isso já aconteceu no dia de Pentecostes. O Espírito Santo veio sobre todos. Antes ele usava os profetas, ele usava os servos de Deus do passado. Mas quando Jesus veio e pagou na cruz do Calvário pelos nossos pecados, fez o trabalho que só ele poderia ter feito, que é pagar pelos nossos pecados com a sua própria vida. Então, quando ele ressuscitou e ascendeu aos céus, ele enviou o Espírito Santo. Para quê? Para que o Espírito Santo pudesse vir conduzir os seus discípulos. Até então, quem conduzia os discípulos de Jesus era o próprio Senhor Jesus, pessoalmente. Mas quando ele morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, subiu aos céus, voltou e sentou-se à direita do Pai, do Todo-Poderoso, para não deixar os seus discípulos órfãos, ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, é a pessoa do Senhor Jesus, em espírito, dentro daqueles que são selados, daqueles que o recebem. Então, o Espírito Santo, hoje, é quem dirige, desde o dia de Pentecoste até hoje, o Espírito Santo tem guiado, dirigido os discípulos do Senhor Jesus. Então, quando Jesus disse, recebereis poder, o poder do Espírito Santo, é claro que esse poder do Espírito Santo é um poder sobrenatural, não é um poder natural. Você faz exercícios e consegue músculos, não é? Você consegue um corpo sarado. Foi um trabalho físico. Mas o poder do Espírito Santo é espiritual, é sobrenatural. É claro que não existe poder que possa se comparar ao poder do Espírito Santo, a presença dele dentro de nós. E qual é o segredo que a gente carrega quando tem o Espírito Santo? É uma coisa que poucas pessoas notam. Quando uma pessoa tem o Espírito Santo, ela é uma criatura cheia da graça, da unção, da presença de Deus. E como que se extravasa esse poder sobrenatural através dos seus servos? Como? Através da palavra. A palavra naturalmente já tem poder. Qualquer palavra, seja a palavra do bem, seja a palavra do mal, já tem poder.
E a palavra não morre, é como alma. Então a palavra tem poder. Jesus disse isso quando falou para os discípulos: olha, pelas tuas palavras serás justificado, justo, perdoado, e pelas tuas palavras serás condenado. Depende da palavra que nós proferirmos. E isso depende do espírito, quer dizer, da cabeça, do nosso intelecto, da nossa inteligência. Falar aquilo que deve ser falado e omitir aquilo que não deve ser falado. Então, imagine, a palavra humana já tem poder. Quantos casamentos são desfeitos por causa de uma palavra? Mas também quantos casamentos são feitos através de uma só palavra? Não é isso? Quer dizer, com uma palavra você constrói um casamento, uma vida a dois. Com uma palavra você destrói. Tudo depende da palavra. Quantas pessoas nesse momento, nesse exato momento, dizem: é verdade, o meu casamento foi desfeito por causa de uma palavra. Uma palavra. Então, a palavra tem poder para dar vida, a palavra tem poder para matar. Pois bem, imagine quando a palavra de Deus sai da boca dos seus servos, dos seus filhos, dos seus ungidos. Imagine quando a pessoa fala pelo Espírito Santo. Imagine quando uma pessoa conduzida pelo Espírito Santo dá uma mensagem ou profetiza, quer dizer, fala o que Deus já determinou. E quando a Bíblia fala em profetizar, não é adivinhar o futuro, não. Não. Quando a palavra profecia diz respeito a um dom, é o dom que a pessoa tem de falar aquilo que Jesus já falou, que já está escrito, que já está determinado, com poder, de forma que os ouvintes são convencidos por aquela palavra e recebem a bênção. São curados, são libertos, e as pessoas são reconstruídas suas vidas por causa daquela palavra profética. Porque ela não saiu da inteligência do homem, mas foi um poder, ou é um poder sobrenatural, o poder de Deus. Por exemplo, Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Então, quando o homem de Deus, o servo, a serva de Deus, fala estas palavras, aqueles que Deus escolheu, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, aqueles que Deus escolheu entendem essa palavra como de Deus, embora tenha sido falado por uma pessoa comum. Às vezes a pessoa é até iletrada, mas ela falou pelo Espírito Santo. O Espírito Santo colocou na sua boca a palavra dele. Então aquela palavra tem um poder fulminante. Ela destrói o pecado, ela destrói as dúvidas, ela reconstrói a vida da pessoa. É como aquele haja luz que Deus falou e a luz se fez. Deus criou tudo sobre a palavra, com a palavra e pela palavra. Então, quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, você recebe esse poder sobrenatural, o poder de falar aquilo que Deus quer que você fale, que você repita aquilo que Ele já falou, que você venha dar eco às suas palavras para que haja salvação, libertação, cura e etc, etc, etc. Por exemplo, um exemplo, e você vai entender bem melhor agora. Olha só.
Quantas vezes nós somos pegos de surpresa, né, com um pensamento negativo, uma sugestão, uma ideia que aparentemente parece ser boa, mas quando você pensa, raciocina bem, aquela ideia é para o mal. Então, muitas pessoas são iludidas com esses pensamentos, são sopros do diabo. O diabo fala, ele falou com Jesus. O diabo usou e citou a própria Bíblia para tentar Jesus. Só que Jesus, com pleno conhecimento da palavra de Deus, pela palavra de Deus, Jesus se defendeu. Ele não se defendeu com a palavra pessoal, com seus pensamentos pessoais, ele defendeu com a palavra de Deus. Ele refutou a palavra do diabo, distorcida, o diabo usou a palavra de Deus distorcida, e Jesus resolveu falando a palavra de Deus de acordo como ela está escrita. Então, Jesus usou a palavra para rebater e defender a sua reputação, a sua vida. Ele usou a palavra. Então, quantas vezes a pessoa é pega de surpresa com um pensamento negativo e ela se deixa levar por aquele pensamento e passa para outras pessoas aqueles pensamentos negativos. Ela repete, ela profetiza uma coisa que é do diabo para outras pessoas. As outras pessoas que ouvem, dão ouvidos, elas são enganadas pela palavra do diabo. Pensamentos negativos, pensamentos que nada têm a ver com a palavra de Deus, com os pensamentos de Deus. Então, muitas pessoas se destroem ou são destruídas por darem ouvidos às palavras do diabo. Então, o diabo usa a palavra, o diabo sabe que a palavra tem poder. Quando ele tentou a Eva, ele não usou as mãos, ele não pegou a fruta e colocou na boca da Eva, não. Ele usou pensamento, que se traduziu em palavras de tentação, de cobiça, de sugestão. A Eva se iludiu, se deixou enganar pelos seus olhos e acabou dando ouvidos àquela palavra. E ela veio e usou a palavra também para tentar o seu marido Adão. Então, amiga e amigo, com a palavra se constrói, com a palavra se destrói. Quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ela tem discernimento para falar aquilo que é de Deus, aquilo que já está escrito, aquilo que tem que acontecer, falar a profecia da palavra de Deus. Então, quando nós pregamos a palavra de Deus, nós profetizamos. Quando pregamos a palavra de Deus, nós pregamos com poder, com autoridade, aquilo que já está escrito, a profecia. Então, o que o ouvinte tem que fazer diante do ouvir a palavra de Deus? O ouvinte deve conferir se aquela palavra bate com o que está escrito, porque Jesus usou a palavra que já estava escrita. Ele não trouxe uma palavra nova, não. Ele usou o que já estava escrito. Então, foi o escudo dele, o conhecimento da palavra, porque pelo conhecimento da palavra, ele defendeu a sua fé. Então, quando você ouvir eu pregar, falar, profetizar, então você tem que conferir o que eu estou falando.
Não é porque eu falei que é o que é, que é o que eu falei. Não. Você tem que conferir as coisas espirituais com as coisas espirituais, com a palavra de Deus. Eu lembro que eu fazia isso no início da minha conversão. O pastor pregava, eu ia lá conferir se estava escrito na Bíblia. E eu pegava a Bíblia e conferia que realmente. Agora, se por acaso ele falasse alguma coisa que não batia, não me convencia, então eu ia buscar textos que viessem confirmar ou não aquela palavra. E se não confirmasse, eu rejeitava. Por quê? Porque nós temos que usar a fé com inteligência. A fé com inteligência. E usar a fé com inteligência não é usar a fé segundo o que você sente ou deixa de sentir. Ou usar a fé com sentimentalismo. Dá licença. Tem que beber um pouquinho de água. Quando a pessoa usa a fé com sentimentalismo, a fé que ela nutre dentro de si é carnal, é uma fé fajuta, é uma fé que engana. Não é a fé sobrenatural, não é a fé do Espírito Santo, a palavra de Deus. Deus é Espírito, Deus é palavra, não é que está escrito? Deus é o verbo, não é que está escrito? Pois bem, então nós temos que pensar, raciocinar naquilo que ouvimos dos servos de Deus e não se deixar levar por uma palavra emotiva, sensacionalista. Nada disso. Tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso vem do diabo. Então, quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela recebe o poder da palavra do próprio Espírito Santo. Ele dá para ela a unção de falar aquilo que as pessoas precisam ouvir e não falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Não, mas o que as pessoas têm que ouvir, precisam ouvir. Então o Espírito Santo é a mente de nosso Senhor Jesus Cristo, não é o que está escrito? Nós temos a mente de Cristo, que é o Espírito Santo, os pensamentos de Deus. Então, você tem que ver, avaliar, pesar, se a palavra que você ouviu é verdadeiramente do Espírito Santo ou é uma palavra que traz um pouco, a embalagem parece ser do Espírito Santo, mas o seu conteúdo, a sua essência é carnal. E aí é que muita gente se engana com o espírito enganador, que nós vamos falar amanhã, tratar desse assunto, o espírito enganador. Mas quando Jesus fala, recebereis o poder do Espírito Santo, então, mesmo que a pessoa não tenha grandes conhecimentos bíblicos, mesmo que a pessoa seja até meio analfabeta, ou mesmo analfabeta, mas ela guarda a palavra de Deus, e ela tem a palavra de Deus na ponta da língua, quando ela fala com poder, com autoridade. E aquela palavra, o Espírito Santo, faz com que ela venha atender à necessidade daquela pessoa, das pessoas que ouvem. Eu até me lembro de um pastor lá o pastor, ele não tinha muita educação, ele não teve o privilégio de estudar, ele era semi-analfabeto. E ele estava aprendendo inglês do jeito das condições que ele apresentava. Mas ele era um homem de Deus, ele recebeu o Espírito Santo. Então, ele foi numa loja muçulmana
e falou nos arredores da igreja, lá em Londres, ele falou com a pessoa, o senhor, o dono da loja. Ele queria convidar aquele senhor para ir na igreja. Então ele disse assim, ele disse para o homem, ó, you, você, here, aqui, mal, ou bad. Queria dizer que o negócio do homem estava indo muito mal. Por quê? Porque a loja estava vazia. O homem entendeu bem aquela palavra. Realmente, a minha situação está mesmo triste aqui, ó, não vendo nada, está vazio. Mas aquele pastor apontou o dedo para a igreja e falou, olha, vai lá, você vai ser abençoado, vai ser blessed. You're gonna be blessed. Só isso. Mas a palavra dele foi tão assim, sincera, tão pura, tão verdadeira, que o homem se convenceu. E à noite ele estava lá na igreja, a buscar a bênção de Deus. Quer dizer, mesmo não falando o inglês com perfeição, mesmo falando quebrado, o inglês quebrado, mas aconteceu. Ele conseguiu passar a fé que salvaria aquele homem. É interessante isso. Nós tivemos pastores que se converteram e também eram semi-analfabetos. E lembro de um que lá no interior, bem no interior do Nordeste, Aí você pergunta, mas como é que pode consagrar um pastor semi-analfabeto? Jesus chamou Pedro, chamou os pescadores, que eram homens semi-analfabetos. Jesus chamou as pessoas e chama as pessoas que o mundo não dá nenhum valor. Pois bem, nós tivemos um pastor assim. Ele era semi-analfabeto, mal sabia ler e escrever. Mas ele tinha o Espírito Santo. Tanto que a igreja que ele começou a trabalhar como pastor estava sempre cheia, porque o povo estava tão necessitado, tão aflito, que não interessava para o povo se estava falando português claro, perfeito, bonito ou não. Então, ele leu na Bíblia, você vai rir, mas é engraçado, mas é interessante. Ele leu na Bíblia aquele fato, quando Jesus falou para o paralítico, olha, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele leu, toma o teu leite, em vez de falar leito, ele leu leite. Toma o teu leite e vai para a tua casa. E ele fez um movimento de fé, falou, olha, traz os seus doentes aqui, tal dia, com leite, e você vai ser curado com leite. E não é que muita gente foi curada bebendo leite que não tem nada a ver com o que está escrito. Ele falou, a palavra, em vez de falar leito, falou leite e o leite deu certo. O rapaz foi usado pelo Espírito Santo, atraiu multidões, curou muita gente, foi feito campanhas lá extraordinárias. Isso foi lá no interior do Nordeste. Mas bacana é que o que importa é que quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem o poder do Espírito Santo. E se fala direito ou se fala errado, se fala leito ou se fala leite, qualquer um dos dois vai dar certo, porque é o Espírito Santo que usa aquele servo de Deus. Ora, minha amiga e meu caro amigo, você tem que entender que o poder é de Deus e ele usa as pessoas
de acordo com as condições que elas apresentam. Não é o que está escrito que Deus escolheu as coisas fracas do mundo, aquelas que não são nada, para envergonhar aquelas que são, aquelas que se acham. E Deus escolheu os desprezados, os excluídos, os que ninguém quer, para envergonhar aqueles que se acham. Pois bem, foi por isso que Deus nos escolheu. Graças a Deus. Ele nos escolheu por quê? Porque éramos assim, rejeitados por tudo e por todos. Mas é assim que acontece o poder do Espírito Santo. Quando a pessoa tem o poder do Espírito Santo, a sua fala é profética. Acontece. Porque é o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo, que faz a obra. O poder é dele, é um poder sobrenatural. A pessoa, o ser humano, é apenas um instrumento da ação do Espírito Santo. Então, muitas pessoas ficam procurando, bispo, eu não falo em línguas, e importa que você fale em línguas. Se você fala em línguas, se você não fala em línguas, se você tem o Espírito Santo, você pode ter certeza, a língua que você falar vai arrebentar. Agora, se você não tem o Espírito Santo, você pode falar, você pode ser um poliglota, pode falar a língua que você quiser, mas se você não tem o Espírito Santo, você não vai fazer nada, porque é o Espírito Santo que nos dá essa condição de falar aquilo, ele coloca as palavras em nossas bocas para que nós falemos aquilo que ele quer que seja falado para as pessoas que ele trouxe para ouvir aquelas palavras. O poder é dele, é sobrenatural. Então, não fique preocupado com língua estranha de forma nenhuma. E, inclusive, eu lembro de uma igreja, logo nos primeiros anos de convertido, já faz mais de 55 anos. Então, eu tinha uma determinada denominação que falava muito em línguas, mas muito em línguas. Falava em língua e interpretava. Falava em língua e interpretava. Eu falei, isso aí não está batendo. A igreja cresceu muito, essa igreja, porque as pessoas ficam em busca de novidades. Mas, do jeito que ela cresceu, ela desapareceu também. Por quê? Porque não tem fundamento. Quando a língua é estranha. A língua é estranha para nós, inclusive para o diabo. Porque é uma língua, é uma comunicação pessoal entre você e Deus, Deus e você. É uma língua que só Deus entende. Os demônios não entendem, os homens não entendem. Deus pode usar línguas estranhas que sejam de outras pessoas, de outras nações. Ele pode, como fez lá no dia de Pentecostes. Mas não fique iludido ou não fique pensando, acreditando que a pessoa, por exemplo, falou uma língua estranha e depois traduziu. Isso não bate. Não bate, porque a língua estranha é estranha. Ela vai ser estranha, sempre estranha. Vai ser estranha para as pessoas que não creem. Mas vai ser notória, notável, extraordinária para as pessoas que são de Deus, que vão entender o Espírito de Deus ali. Porque quem fala em línguas, fala a língua dos anjos, fala a língua de Deus. Em espírito, adora, louva a Deus. E isso é uma coisa pessoal entre a pessoa, entre o cidadão, entre o Filho de Deus e o seu Pai. Então, não se preocupe com línguas estranhas. Não se preocupe. Não é porque uma pessoa manda o demônio embora que ela tem o Espírito Santo. Não faça isso. O demônio engana muito. Não vamos falar sobre isso amanhã. Jesus disse
nunca vos conheci. Para quem que ele disse, nunca vos conheci? Ele disse para aqueles homens que, Senhor, mas nós curamos enfermos, nós libertamos as pessoas, nós pregamos a palavra, nós profetizamos. E Jesus disse, eu nunca vos conheci. Na verdade, vocês usaram a minha palavra, usaram o meu nome, mas eu nunca vos conheci, nunca vos conheci. Então, você tem que tomar cuidado para não dar ouvidos àquela voz do engano que aparentemente parece ser divina, mas por trás tem uma farsa, carrega uma farsa, uma mentira. Então, essa é uma dica que você tem que cuidar, porque quantos têm saído pelo mundo afora, falando, pregando, anunciando, mas quem é de Deus e quem não é de Deus? Quem é, quem não é? Só o Espírito Santo para revelar. E ele revela quem é de Deus, quem é escolhido, quem foi escolhido, entende a linguagem de Deus e Deus então atende aquela pessoa. Mas quem não é de Deus não entende. E quem fala a língua também estranha, que é estranha até para a própria pessoa, que é estranha para o próprio Deus, é porque não é de Deus. Fica com Deus, amanhã voltaremos falando e vamos dar continuidade a esses dias de jejum de Daniel, quando pensamentos nossos estão voltados somente para as coisas de Deus. Até amanhã. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.